algumas pessoas acham que inteligência artificial é só LLM. Não vou falar nomes aqui de LLM, mas Uhum. acham que é só LLM. Não é, é muito mais, vai muito além disso, né? E mesmo assim, as LLMs são muito mais do que só você fazer uma tradução melhor ou pedir Um Ctrl+C, Ctrl+V. exatamente, Tá cria ali. um procedimento aí para mim qualquer, Uhum. né? Vai muito além disso. Então, se você não adianta eu te dar uma Ferrari se você não sabe dirigir. Bem-vindos ao Peercast, o podcast da Fiersec. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, uma pessoa que fez parte em algum momento da minha vida, aprendi muito com ela. Bem-vinda, Fabiana. Boa noite, bom dia, boa Boa tarde, tarde. depende da hora que estiver assistindo. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e vamos bater esse papo aí. Legal, obrigado. Bom, hoje a gente vai entender como um dos maiores terminais da América Latina trabalha, traz inovação, quais a importância disso para a comunidade local e para o Brasil como um todo, e posso dizer até para o mundo, né, como um todo, que acaba sendo um hub aqui para enviar e trazer commodities, mercadorias, enfim, tudo mais. Então a Fabiana hoje vai dar uma aula aqui para a gente com esses assuntos, explicar para a gente como é que é o dia a dia de um terminal. E aí eu já começo agora, Fábio, perguntando, queria que você contasse um pouco da tua trajetória, né? Eu sei que você já falou isso em vários podcasts, mas eu sempre gosto de ouvir essa história, até porque eu me identifico muito com tudo que você já passou, né? Desde a época lá do crimpar o cabo de rede até, né? Até cuidar de pessoas, né? É, Liderar times. Mas fala aí, como é que foi o teu início na carreira? O que te levou até o terminal, né? A operação, enfim, tudo mais. Bom, eu não sou de Santos, não sou da região, então o que eu conhecia de Porto na minha infância, adolescência, era de revista, jornal e noticiário. Quando me mudei para Santos, foi para fazer a faculdade, fiz a minha primeira graduação já na área de tecnologia, né? E aí estudava de manhã e depois, a partir do terceiro ano, precisava fazer estágio. Então, passei a estudar à noite e aí comecei a procurar um estágio para fazer. E um professor meu me indicou para um amigo. E aí foi meu primeiro contato profissional com o Porto, né? Que foi na Rodrimar, onde tudo começou, essa jornada de 32 anos de tecnologia com terminal, né? É a mistura perfeita. E aí comecei lá atrás, como você mesmo falou, com estágios, bem suporte primeiro nível mesmo. Então tinha que passar cabo, fazer eh, instalação de máquina. Naquela época se formatava a máquina, aí quando você formatava, vinha aquela pilha de disquete, né, que alguns nem vão saber o que que é um disquete, mas enfim, para reinstalar o Windows, e aí era isso a atividade no começo. Depois, aos pouquinhos, ainda na Rodrimar, aí já fui efetivada. Aos pouquinhos fui conhecendo a parte de sistemas, me apaixonando ali pela parte de sistemas, processos. E foi onde eu trilhei ali o começo da carreira. Depois migrei para Santos Brasil, trabalhei 12 anos, trabalhei 4 anos na Rodrimar, 12 anos na Santos Brasil. Aí na Santos Brasil só sistemas, integrando sistemas, criando novos sistemas, Na Santos Brasil, você já novas vai como analista. como Ah, analista, como legal. analista. Aí já fui como analista, aí júnior, pleno, sênior. Legal. Aí foi meu primeiro cargo de gestão. Aí deixei de ser responsável pelo que eu fazia para ser responsável pelo que os outros faziam, né? Que aí é difícil mudar o mindset, difícil entender algumas coisas, mas enfim, fomos trilhando. E aí, quando eu estava na Santos Brasil durante 12 anos, já mais estabilizada, com conhecimento, veio uma oportunidade, veio o convite de trabalhar na BTP.
Estou lá até hoje. Agora, dia 25 de julho, completo 15 anos de empresa. Nossa, que legal, que história. E eu imagino que durante esse tempo foram vários desafios, né? Várias provas, né? De mostrar o quanto você era capaz, enfim, acho que teve toda essa. É. E de aprendizado também, né? Sim, sim. Eu posso dizer que eu fiz a graduação, o ensino médio na Rodrimar, a graduação na Santos Brasil e o mestrado na BTP, né? Eu acredito que a gente tenha passado, até por ser uma greenfield, né? Na época, nós passamos por absolutamente tudo que se podia passar num ambiente, né? Desde do início mesmo da construção, quando eu cheguei lá, não tinha nada, não tinha rede, não tinha nem terminal, né? Na verdade, Uhum. porque ele ainda estava em construção, estávamos num prédio administrativo, aguardando a conclusão da construção do terminal. Depois fomos para o terminal, algo ainda não operacional, mas já um pré-operacional. Aí passamos por uma série de situações, problemas de integração de sistema antes do início da operação, depois tivemos que trocar uma solução escolhida com o carro trocar o pneu com o carro andando ali, tivemos que trocar uma solução no meio do caminho, foi um desafio gigantesco, ter que passar por tudo isso, explicar tudo isso dentro de um investimento, né, gigantesco que foi a empresa. Depois dessa fase mais conturbada de início da operação, estabilização do ambiente, estabilização de sistema, tudo, aí vem uma próxima fase, né, que é a fase do aperfeiçoamento. E aí trabalhamos também duro, né, dentro dessa fase de aperfeiçoamento para manter alta disponibilidade, aí, melhoria de sistema, melhoria de processo, enfim, otimização, automação de solução. E aí agora vivemos uma nova fase, né? A terceira grande fase aí da BTP, que é a fase de automação e controle remoto de algumas das nossas operações. Então, está bastante desafiador também, bastante corrido, mas eu tenho certeza que no final dessa implementação, vai ser um divisor de águas não só para a BTP, mas para os terminais no Brasil e em alguns lugares referência no mundo também. Legal, então você está dizendo que a BTP vai se tornar aqueles terminais que a gente vê no YouTube lá, tudo, os robozinhos andando lá e tal, essa é a ideia, chegar num nível de automação desse. Não nesse nível. A gente vai fazer controle remoto da operação, né? Teremos a automação da maior parte dos processos de gate, né? E também dos RTGs. Para você fazer um terminal desse porte, né, de automação com as carretas, inclusive, e tudo, precisa de um espaço físico maior, porque você precisa tirar o caminhão de rua para poder colocar dentro do terminal para não gerar nenhum risco de segurança física da pessoa. Maravilha. Mas a gente vai estar num nível de excelência operacional tão grande quanto de um terminal que trabalha com esse tipo de automação também, tá? Legal. Vamos voltar só um pouquinho, para quem está assistindo a gente, eu queria que você explicasse, minha primeira pergunta é, quem é a BTP dentro desse contexto, desse conglomerado portuário, logístico, enfim, quem que é a BTP? A BTP é uma joint venture dos dois maiores operadores logísticos do mundo, né? Um deles é a APM Terminals e a outra é a TIL, Terminal Investment Limited, que é um outro operador logístico. Se juntaram aqui no Brasil e em alguns outros lugares, mas mais especificamente na BTP, para formar a BTP e constituir o que é hoje um dos maiores terminais da América Latina e arrisco em dizer um dos mais inovadores. Isso eu tenho certeza. Eu posso falar, tá? É um dos maiores. É legal, assim, acho que essa explicação é importante, porque aqui a gente já entende, né? Que curioso, né? Dois grandes concorrentes se juntam
para montar um negócio, né, em Sim. conjunto pelo tempo que tem a BTP, tem dado super certo, né? Então Sim. eles têm evoluído, acho que entenderam muito bem como acho que talvez trabalhar no Porto de Santos, que pelo que eu conheço de terminal diferente de todos os outros portos do Brasil, né? Até por conta de legislação, de né, movimentação, enfim, tudo mais. Aqui o negócio é para quem tem coragem, né? É para quem quer, não é para quem pode, não é para quem quer. E aí, assim, é legal, esse é um ponto importante. E eu sempre explico, né? Mas eu queria uma voz de uma especialista agora explicando. Toda vez que vem alguém que não conhece esse segmento, né? O logístico, o portuário, enfim, tudo mais, o pessoal fala, qual que é vou no porto como se fosse uma coisa só, né? E aí eu sempre explico, não, o porto ele é dividido em várias empresas, que são os terminais, enfim. E aí, dentro as outras empresas existem por conta desse modal primário, que é a movimentação de container. Então, você vai ver agente de carga, né, agência marítima, você tem todo um ecossistema em volta disso. Mas eu queria que você explicasse o que é o porto e o que é o terminal e o que existe nesse entorno todo por conta desse tipo de negócio. O comércio exterior, em geral, é extremamente grande e complexo, né? Então, para nós, a BTP, ela é um terminal. A BTP é empresa, ou o BTP terminal, como preferir chamar, é um terminal de container onde o core business dela é operar navio, né? Fazer o embarque e a descarga dos containers desse navio. Quando você está falando de descarga, não necessariamente, né? O container que descarregou do navio, ele ainda não está nacionalizado. Então, ele fica depositado no pátio, né? Enquanto está sendo feito o desembaraço ou enquanto ele ainda não foi para um outro terminal pelo qual ele vai passar para todo o processo de desembaraço. E para o lado inverso, né? Para o lado de exportação, é o contrário, né? O caminhão, o container chega via gate, fica depositado no pátio, aguardando a chegada do navio para o embarque e o seu destino final. Isso é a operação da BTP, né? Agora, aí tem a parte do armador, que é o dono do navio, e, consequentemente, tem a sua agência, que faz a alocação dos containers dentro, né? Então, comercialmente, ele vende o espaço, né? O booking dele dentro daquele navio para fazer o transporte, né? Seja para onde for, ou embarque ou descarga. E aí tem uma série de outras subdivisões ali do comércio exterior que vão fazendo toda a tratativa de importação e exportação. Aí vai o despachante, que faz a liberação da carga, faz todo o trabalho, o trâmite aduaneiro. Tem o freight forwarder, que é um agente que não tem o navio, mas ele também tem os seus clientes e faz a alocação e faz o afretamento dentro daquelas reservas dentro do navio e assim vai. Aí vai longe. Aí não vai ser um podcast, vai né, ser um... Não, e é legal porque, assim, quem não conhece, acho que não imagina, né? Vê o navio, vê Acho que coisa. movimentar container é facinho, é um Lego, né? Você fica tum. Isso diz muito, assim, indo pro terceiro ano agora de PeerSec, a gente tem alguns clientes que, pelo pouco conhecimento que eu tinha, né, de Porto, por ser daqui de Santos, enfim, eu comecei a conhecer uns segmentos que eu falei, meu, caramba, olha, essa empresa existe por conta de um modal primário que é o container e o navio, né? Mas, sei lá, tem uma empresa aqui de Santos, que é cliente nosso, eles trabalham só fazendo o envio de suprimento para o navio, e eles têm toda uma cartela, né, um menu lá de serviços, que é o passageiro, né, do navio, não é passageiro que fala? Não, é o Tripulante. O tripulante, ele precisa ir ao médico. Então, esse cara aqui, quando ele tá ainda em mar, esse cara já tá vendo uma agenda para ele ir fazer uma consulta, porque passou mal, enfim.
Precisa ver, eles vão ficar aqui, vai demorar, sei lá, vai ficar em Santos 5 dias. Uhum. Precisa ver um lugar para eles dormirem que eles não querem ficar no navio. É desse nível. Eu falei, caramba, como é que Tem fazem parte de todo, mantimento também, tudo isso? abastecimento, tem uma Roteiro série. turístico, faz É. uma série de coisas. E tem toda uma cadeia ali de serviços, enfim. Esse é um que eu não conhecia, né? Uhum. Eu falei, caramba, que é verdade, né? A pessoa precisa comer, né? Precisa de água, precisa de, né? De algumas coisas, enfim. Eu achei super curioso. Então tem todo esse Sim. leque. Então acho que é legal para quem tá assistindo a gente entender que o porto, né? Gera uma série de subdivisões aí Sim, dentro dessa cadeia que é interessante. E aí, Fabi, desses teus 32 anos de Porto, e como você tem 35 agora, você nasceu no Porto, né? Com 3 anos de idade você trabalhava lá já, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Tá ficando muito educado. Eu sou um vendedor, né? Aham. É. O que que... E esse acho que é legal, né? Pro pessoal ter uma ideia. Eu vi alguns eu sou teu fã, você sabe, né? Eu assisto Sei. todos os teus podcasts. É. E você falou uma vez que você vem lá daquela época que o agendamento de pátio, de navio, enfim, era feito lá no papel, com Canetinha caneta, Lumicolor. Lumicolor e tal e tudo mais. E essa é a pergunta. Desse tempo até hoje, o que mais mudou dentro de uma operação portuária assim que você fala assim, sei lá, que foi marcante, muito significativo, ou que teve representou uma mudança, uma modernização, Disrupção. exato, dentro desse segmento do porto? Olha, várias. Vivemos, assim, eu acho que eu vivi várias épocas do Porto, né? Eu acho que a grande mudança foi com a containerização, né? Para falar propriamente dito da operação, mas aí olhando já para dentro de terminal, já na era pós-container, né? Que isso foi eu acredito que tenha sido o grande divisor de águas até para melhorar a logística mundial. Eh, Dentro de um terminal, quando você fazia o plano do navio numa canetinha Lumicolor, você tinha um tempo de operação desse navio, ele demorava uma semana para movimentar mais ou menos o mesmo número de carga de containers que a gente movimenta hoje em 24 horas, Perfeito. né. Eh e muita coisa, muito processo era extremamente manual, né, exatamente por conta disso. Então imagina que como você ia fazer a localização desse container, você tinha um risco, né, do ser humano, porque querendo ou não, você está ali num ambiente hostil, é um equipamento, é caminhão, agora tem os RTGs, mas antes alguns terminais ainda têm heat stackers, ou dependendo do tipo da operação. Então, são equipamentos muito grandes que pode te oferecer risco, né. Uhum. Então, eu acredito que hoje um dos grandes divisores de água é mitigar esse risco, né, da existência humana, né, da saúde humana ali, então isso é um grande divisor. E a gente viveu uma época da informatização, né, então, processos manuais, eles se tornaram sistêmicos, e aí por conta desses processos sistêmicos, você conseguiu ganhar em produtividade, em segurança, como eu já falei, e na própria governança, né, porque muitos dos processos aconteciam ali, iam dentro do conhecimento daquelas pessoas, da experiência daquelas pessoas, então a operação do terminal ela podia performar um pouco melhor ou um pouco pior, dependendo do conhecimento daquela pessoa, né, então não funcionava como uma engrenagem. Hoje não, hoje, obviamente, você ainda depende do ser humano, é óbvio, sempre vai ser assim, porém tem hoje você tem um sistema que funciona como uma ferramenta a seu favor, né. Hoje nenhuma operação na BTP funciona sem um fluxo sistêmico. Perfeito. Então um container não entra ou sai do terminal se não tiver dentro de um sistema, se não tiver dentro de um fluxo, e ele tem que obedecer aquele fluxo, né. Então, nesse sentido, você ganhou muito mais em performance, produtividade e governança da informação. Eu acho que esse é um grande divisor. E aí agora a gente estava rompendo uma outra barreira, né, então estamos vivendo uma era de transformação, alguns falam em bolha,
outros falam que é o novo normal, outros falam, tem a fala um pouco mais apocalíptica. Eu não vejo, eu não acho que é 100% nenhuma dessas coisas, mas também não acho que 0% para algumas delas também não há. Então, eu acho que a vinda da inteligência artificial, e aí inteligência artificial mesmo, né? Não só as LLMs, né? Não só usando todas as camadas e todas as disciplinas que a IA nos traz e nos abrilhanta, vai ajudar bastante, vai trazer alguns diferenciais. Só que para o caso de terminal de container, nós temos um equipamento. E o equipamento, ele tem a limitação física do equipamento. Mecânica e física. Mecânica. Não, isso não vai mudar. O que a gente muda? A qualidade de como chega a informação para aquele equipamento fazer a operação. Então, nisso tudo, a gente vai conseguir fazer as otimizações e trazer toda a tecnologia e trazer a segurança lá embaixo para quem ainda precisar ficar dentro do terminal com um pouco mais de segurança física, Uma né? linha mais na estratégia do que Isso, tecnológica, né, propriamente dita, né? exatamente. Perfeito. Eu vou falar aqui um pouco do que eu conheço, né? Mas acho que você vai. E aí, mais para a gente entrar nessa pauta de IA. Eu lembro que acho que de 16 ou 17, 2017 para 18, uma coisa assim, entrou na época lá a DUI e a DUI INPE. Isso. E eu lembro que a BTP já era por já ter OEA, foi selecionada para homologar nessa etapa. E eu vejo que isso com o Porto de Santos, para o segmento, foi uma baita de uma evolução, né, tecnológica, pensando, né? Você deixa fazer muita coisa manual, você começa num fluxo digitalizado. Porque hoje, mesmo com a entrada do INPE e da de exportação que veio primeiro, hoje no Porto, na BTP, nós precisamos fazer comunicação com 17 sistemas satélites de órgãos anuentes em geral, desde prefeitura, alfândega. Portal único agora, que é Então, alfândega, assim, né? isso. Então, uma série de informações dentro do tracking que geram um esforço para os terminais, né, de administração e gerenciamento dessas informações e manutenção dos sistemas e tropicalização, né? Porque hoje um terminal de container, ele usa um TOS, né, que é o Terminal Operation System. E hoje a gente não pode ter o TOS único e exclusivo, a gente precisa, né, ter sempre um middleware ali, que a gente internamente chama de host, para fazer toda a comunicação com esses órgãos anuentes e para fazer interfaceamento com o TOS, para o TOS ficar limpo aqui, né, sem essa tropicalização toda, e aí a gente faz todas essas informações transitar aqui no host, e aí passa só a informação limpa que é o que o TOS precisa, porque isso dá maior segurança para o TOS, deixa o software mais leve, porque a gente não pode ter nenhum tipo de problema de performance no TOS, porque impacta diretamente na operação. E, por outro lado, a gente mantém o compliance da tratativa com todos os órgãos anuentes e com os nossos clientes também. Então, ele fica ali como um protetor, salvaguarda, né, das informações para passar para os clientes e órgãos anuentes. Perfeito. Todas essas integrações os saltos tecnológicos que foram acontecendo, né? Eu acredito que isso gerou melhor performance e tal e tudo mais. E aí, legal, isso já é uma camada, pelo que eu entendi aqui, já bem automatizada, né? Sim. Não tem interação humana ali para muita coisa, né? E aí isso minimiza o erro, melhora a performance operacional, produtividade, enfim. Com isso que você já participou, você acompanhou ao longo do tempo evoluindo, com a chegada da IA, que eu sou bem cético com relação a isso, eu acho que a gente vai transformar, mas tem muita gente aqui vendendo sonho que, né? Assim como qualquer hype, né, que acontece, né? Qualquer modinha, Exatamente. é normal. Mas vai muito ali do gestor entender, né, de quem tá liderando, colocar o pé no chão e falar.
Você vê oportunidade, Fabi, de automação, de melhoria usando o IA em toda essa modernização que hoje já tem num terminal que aconteceu, né? Falamos de DU e Aham, do aham, INPE e tal. Você aham. vê uma camada de IA agora melhorando ainda mais esse processo? Você acha que isso é factível? Isso é realista? Sim, é a lista, a gente tem algumas iniciativas lá. Eh, Aí, para quem me conhece, a gente não vai adotar tecnologia por tecnologia, Perfeito. né. Isso eu acho que é um dos grandes erros de que a gente como gestor pode cometer, né. "Ah, eu quero usar essa tecnologia porque é nova no mercado, eu quero brincar disso". Não, treino é treino, jogo é jogo e um terminal de container não pode correr riscos, né, porque a gente afeta toda uma cadeia logística, então Perfeito. não pode ter parada. E então, por conta disso, a gente tem que ser bem cirúrgico em qual tecnologia nós vamos usar para dar uma alta disponibilidade no ambiente e uma estabilidade, principalmente nesse ambiente, né, e ele tem que ser longevo. Por isso, eu acredito sim na inteligência artificial, não fecho os olhos para ela, assim como a gente não pode fechar os olhos para nenhum tipo de tecnologia, mas a gente tem que saber aonde e como usar, né. Então no começo, logo que começaram a falar muito, veio uma pressão muito forte, algumas pessoas acham que inteligência artificial é só LLM, não vou falar nomes aqui de LLM, mas, Uhum. eh acham que é só LLM. Não é, é muito mais, vai muito além disso, né. E mesmo assim, as LLMs são muito mais do que só você fazer uma tradução melhor ou pedir Um Ctrl C, Ctrl V exatamente, e cria ali. um procedimento aí para mim qualquer, Aham. né, vai muito além disso. Então se você não adianta eu te dar uma Ferrari se você não sabe dirigir. Perfeito. Então, a gente partiu lá atrás, partiu para um letramento, a gente tem feito algumas iniciativas e alguns desenvolvimentos para mostrar o verdadeiro valor agregado e trazer esse conteúdo um pouco mais consistente, porque depois a conta chega, né. Qual Perfeito. é o retorno desse investimento, como que você está gastando tanto com isso. Então, isso é importante a gente saber. Então, o não gastar o recurso, por gastar, é muito importante e a gente precisa ter essa maturidade para não cair na tentação, né. Perfeito. Ó, pega a dica, hein? Então, primeiro você prepara, depois você entende, né? E isso é curioso porque eu acho que tem muita gente, e aí, muita empresa, e eu falo muito assim, né? Porque eu vejo isso oferecendo IA sem ouvir a dor do cliente, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Ah, tem a IA, vai resolver, mas o quê? E eu vejo também, tem muito gestor, muito líder, né? Muito líder de tecnologia como um todo, que quer trazer IA porque tá todo mundo trazendo. Então, Exato, não estão quer ficar para acontecendo. trás, Não né. quer ficar, não, eu tenho que ter isso no meu case ali, né? No meu portfólio, que eu implementei IA uma vez. Acho que Aham. então, o que você trouxe aqui, acho que é bem realista, bem pé no chão, e é o que eu acredito também. Então primeiro entender o problema. As pessoas estão preparadas Porque para essa aí é uma troca? jornada, né. É uma jornada, não é isso, é E a isso. jornada não começa pela IA, começa pelo dado, né. Se Exato. você não tem o dado lá Uhum. atrás, então, como lá dentro da BTP, a gente tem essa jornada de bem lá de trás, então nós começamos com as implementações das soluções, né, uma base de dados enxuta, sem redundância de informação, sem link de uma base para outra, de outra a gente não tem isso, fez uma base enxuta, limpa, para poder ter o dado, então hoje a gente está preparado para qualquer outra iniciativa que se fizer necessária. Então, eu preciso da IA para tal solução, então tá bom, então vamos trabalhar em cima para trazer um agente, ou trazer alguma outra um dashboard mais, smart, seja qual for a forma que a gente vai trabalhar, a gente consegue trazer isso, né. E algumas coisas, algumas iniciativas a gente já fez e tem dado resultado, outras estão aí no forno para sair.
teve um case que já é mais público, que foi do engenheiro, que a gente criou, nosso primeiro agente ali, há uns anos atrás, para fazer um apoio para o pessoal da manutenção. Então, hoje, ele tem na palma da mão dele, ali no tablet, ele consegue, via agente, consultar e ver quais foram os últimos problemas daquele equipamento, quais são as recomendações do fabricante, como que ele o que ele pode fazer dentro daquela manutenção que ele está fazendo, se ele pode já adiantar alguma coisa da preventiva que ele vai fazer. Então, essa informação ele tem, mas por que que ele tem dentro da LLM, né? Por que que a gente criou esse agente para ele? Porque a gente tinha um dado consistente. Perfeito. Então, a gente começou lá atrás, na base, né, das notas técnicas, de todas as manutenções dos equipamentos, tudo, para poder chegar e colher esse fruto agora. Perfeito. Pô, que legal. Então, você está dizendo que o time de manutenção da BTP tem um engenheiro no bolso para fazer pergunta. Que legal. Por isso que o BTP é o maior terminal, um dos maiores terminais da América Latina. Tá explicado. Não tem como, pô. Que legal. Mas é legal essa liderança, né, Fabinho, em inovação. E eu vejo que você tem, né, a gente conhece a BTP há muito tempo, todos esses cases, né? E acho que isso vai muito também da empresa permitir também, né, esse ecossistema, né, com investimento, entender que tecnologia é core, não é despesa, é importante, né, para gerar performance, liderança, enfim, uma série de coisas. Então isso é bem legal que você tem. E é legal ouvir você falar que também que você usa isso com muita disciplina, né, investimento, né, com muita estratégia, planejamento, pé no chão, que acho que isso é muito importante para garantir aí a continuidade, né? E o dinheiro está sendo investido no que realmente é necessário, né? Muito bom. Eu queria perguntar, você falou aqui no início agora que boa parte ali do core da BTP está pautado na parte de OT, né? E IoT também. Para o futuro, né? Presente e futuro. Presente e futuro. IoT eu sei que já todo recinto alfandegado já é obrigatório, já tem muita coisa de IoT, né? Câmera, leitora, catraca, enfim, tudo mais. E na maioria das vezes isso acho que é um problema de mercado global. Você vai ter alguns produtos legados, às vezes o próprio fabricante com falta de atualização, e aí ficar cobrando, enfim, tudo mais. E a parte de OT também, né? Você vai falar de uma atualização, sei lá, de um PLC chinês, é quase o preço do investimento todo que você fez. Então, você tem que ter ali as medidas para mitigar, enfim, tudo mais. Como é que a BTP hoje trata isso, essa parte de segurança, cibersegurança de redes industriais, de OT e IoT? Como é que você consegue explicar aqui para a gente como é que vocês veem isso, a importância disso? E o que vocês têm planejado para o futuro aí com relação a isso? Legal. E aí, só dando um passinho para trás, a parte de cibersegurança da BTP, ela começou lá atrás, né? Ela começou, não despretensiosa, mas ela começou bem pequenininha, né? E enquanto quase ninguém falava sobre cibersegurança, a gente já começou a falar, né? E aí a gente já criamos a nossa primeira política de segurança, depois fomos crescendo, né, ao longo do período e colocando novas ferramentas, tudo. E hoje a gente está num momento de subir mais um degrau, que é para a rede de automação. Hoje a rede de automação que nós já temos implementada é uma rede totalmente segregada do ambiente de IT. E essa rede tem um monitoramento, tem os nossos drivers de segurança, mas ela realmente está bem segregada, então hoje não nos traz um risco. Só que daqui para frente tudo vai ser diferente, né? Como diz a música. Mas por quê? Porque agora a gente não pode mais, obviamente, na parte técnica a gente acaba segregando as redes, só que nós teremos que ter uma integração entre as redes, elas não
vão mais poder ficar isoladas, e aí por conta disso a gente precisa elevar o nível de segurança Perfeito. dos 2 ambientes, né. Preciso trazer para o mesmo patamar a rede de OT que hoje a gente tem na rede de IT, né. O que que nós temos feito com isso? Então, procuramos o que tem de melhor dentro do mercado e seus fabricantes, estamos estruturando essa rede, então esse mês especificamente que passou, que está acabando agora, né, trabalhamos arduamente no entendimento desse novo ambiente com os fabricantes desses equipamentos, para a gente poder definir exatamente como vai ser a nossa estratégia. Então hoje a gente já tem muito claro como que vai funcionar esse ambiente, como que nós vamos fazer as aplicações desses pads, por exemplo, quando forem necessários, o que que a gente precisa fazer para manter o ambiente seguro, e aí sim a gente poder partir para a definição de quais são as soluções que a gente vai usar, como que nós vamos usar, quais são os tipos de atualização que a gente vai prover para poder manter o ambiente estável, porque agora, se antes a tecnologia já era essencial para a operação do terminal, agora ela é determinante, porque uma parada o terminal não sobrevive mais algumas horas sem a tecnologia. Agora parou a tecnologia para o terminal como um todo. Então toda essa rede ela tem que ser altamente resiliente, né. É o ônus da automação, É o né? Que ônus se da você automação. para uma perninha, você compromete Exatamente. tudo. Mas é legal, isso mostra muito aqui do que você tem falado, né? Então, planejamento primeiro, entender, né? Fazer um mapeamento dos riscos para quando for fazer a execução já ir com o mínimo, né? Óbvio que sempre tem alguma coisa para ajustar, senão não existiríamos, né? Você, eu, todos, né? Os profissionais de tecnologia do modo geral. Mas é legal já ter esse pensamento antecipado e eu posso afirmar que são poucas empresas, pessoas, gestores que têm essa visão. E o que eu vejo, na minha opinião, é que o assunto ainda de segurança de OT, de IoT, ainda é negligenciado por falta, às vezes, de conhecimento, e aí a hora que a ignorância é uma dádiva, né? Ou às vezes por falta do próprio gestor ou a pessoa de tecnologia responsável não ter ali o conhecimento necessário para conseguir defender, né? Então, como é que você explica isso para um diretor e eu vou falar com conhecimento de causa. Tinha um cliente que virou cliente depois de um tempo, tinha a empresa há uns 20 e poucos anos, e a gente foi lá, falou assim, ó, você precisa disso, tal. Ah, porque ele entendeu, foi entendendo. Aí, quanto que vai custar? X. Aí ele fez uma conta assim. Caramba, que minha empresa tem 20 e poucos anos. Olha quanto eu economizei. Eu falei, cara, acho que você deu sorte de não ter acontecido ainda. Mas olha quanto você poderia ter perdido, né? Então, esse desafio cultural, ele ainda é muito grande, né? Porque para algumas empresas, e aí não tô nem falando de porte, de tamanho, porque a gente tem hoje na Persec empresas pequenas que dão um baita de um valor para cibersegurança e tem empresas um pouco maiores Que não. que a gente ainda está aculturando. E é uma jornada, de novo, você tem que explicar, fazendo, enfim, tudo mais. Então a gente vê que tem essa diferença e aí começam a tratar a pauta como com outro olhar, né? Porque assim, tu vai olhar para uma máquina, tu fala assim, mas, cara, qual que é o risco? Isso aqui pode, sei lá, colar o giglê, né? Sei lá, furar um pneu, mas vão invadir isso aqui. Aí quando começa a entender, e cada vez mais que a gente tá falando de um mundo mais conectado, com mais interações, o risco começa a aumentar. E é aquela velha história, né? Ou você não foi, você vai ser, ou você já foi e nem sabe, né, que foi invadido, né? Então tem os três. Então tem muito ainda. Eu vejo que isso é uma jornada muito grande, porque tem essa questão de aculturar, né? É o Porto de Santos aqui, a gente fala, né, da região Santos é uma das maiores economias, uma cidade, né, da cidade que mais movimenta, tem movimento financeiramente. A gente, me recuso, me arrisco a dizer que a gente deve estar falando aqui em torno, sei lá, de 15, 18% do PIB nacional escoa aqui pelo Porto de Santos. Acho que da última vez que eu vi era mais ou menos esse número. E 30% de tudo que é importado ou exportado sai daqui pelo Porto de Santos. Então, é muito dinheiro que passa por aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem muitas empresas que ainda têm uma cultura familiar,
que ainda não entenderam ainda que é tecnologia que vai alavancar eles, que vai aumentar o tamanho, enfim, a gente tem esse... Eu me considero uma pessoa de meia idade, né. Então o que eu vou dizer, assim, apesar de ser de meia idade, a gente viveu uma transformação. Uhum, Eu nasci, você também. uhum. Meus cabelos Nascemos brancos não enganam. Eu já tô... nascemos numa era que não era digital, que era analógica. Sim. Existem muitas pessoas ainda com idade maior do que a nossa Uhum, e que viveram numa era ainda menos analógica, menos digital do que a uhum, nossa. uhum. Então existe, só que também, por outro lado, tem uma geração entrante aqui que estão na idade dos nossos filhos ou um pouquinho mais velhos que os nossos filhos, Uhum. que já são de uma geração que não sabem o que é viver sem ter internet. Uhum. Então a gente tem um conflito De de gerações. gerações aqui, que a gente está vivendo nesse momento, extremamente grande. E por que que eu estou trazendo a pessoa, né, a idade para esse assunto? Porque é isso, esse aculturamento. Para uma pessoa que o grande problema era roubar o teu dinheiro, né, na carteira, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de Entender. entender que roubar o teu dado dói mais do que o dinheiro da tua Do dinheiro da carteira, carteira. né, da tua empresa, no caso, Uhum. né. E aí, essa mudança de cultura, ela vai acontecendo. Lógico, tem pessoas mais velhas que eu que talvez sejam muito mais plugadas e antenadas em Uhum. tecnologia do que eu. Não Mas estou dizendo que isso está mas é restrito à exceção, né? idade, mas é uma exceção, exatamente. E que tudo bem também, faz parte, isso faz parte da evolução de todo mundo e conhecer a tecnologia, para quem não é de tecnologia, você está tendo que aprender a conviver. E aí todos nós estamos precisando aprender a conviver com novas tecnologias diariamente, né? Daqui a pouco, a cada minuto, né? Que é o que a cada tem uma estatística aí, a cada 3 minutos lança uma tecnologia É, nova, alguma coisa cada assim. 3 minutos e a cada, acho que 5 segundos, alguém sofre uma tentativa de invasão. 3 segundos. Então, e o negócio tá avassalador de todos os lados, do lado bom e do lado ruim. Uhum. E para gente, ser humano, conseguir acompanhar tudo isso é muito difícil, É isso. né. Então, essas pessoas que você está encontrando aí no mercado é um pot-pourri É disso, disso tudo, é né. isso aí. E a gente consegue, a gente vai, eu já, quando primeira reunião a gente vai, entende, eu já saio de lá falando assim, putz, isso aqui é uma jornada. Então a gente vai indo, vai explicando, manda e-book, convida para palestra online e tal, aí a pessoa começa a entender. E aí é legal que às vezes conversa com um, conversa com o outro, aí o assunto começa a ficar interessante. Mas de novo, é uma jornada que aí a gente até entende que assim, é uma jornada que começa com investimento, porque esse cara nunca orçou isso no budget dele, cara, então ele não vai resolver o mundo. E ele nem tem capacidade hoje para trazer todo o arcabouço ali Acabou-se. de tecnologia, de segurança para proteger. Então é uma jornada que ela vai acontecendo e tem dado certo. É trabalhoso, mas tem dado certo e é legal ver essas evoluções. E assim, eh, tecnologia, para quem não gosta de tecnologia, é muito chato, Uhum. né. Então e falar de cibersegurança então, Nossa. nossa, pior ainda, porque você não vai falar nada bom, né. Aham. Não tem nada legal. Então, para você convencer a pessoa de que é importante, realmente é muito mais que uma jornada, né, Uhum. é uma doutrinação. Então, é importante a gente e as pessoas precisam saber, né. E aí eu vou fazer só um cortezinho pequenininho por uma coisa que aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Poxa, eu trabalho com tecnologia, trabalho com cibersegurança, meu filho foi assaltado. Eu tinha tudo guardadinho, e-mail, eh, qual a senha, o usuário do iCloud, senha do iCloud, tudo perfeitinho, assim, sempre by the book. Quem disse que eu conseguia lembrar onde estava na hora do nervoso? Quando acontece com a gente, tá É. tudo bem. Agora tá com meu filho foi assaltado, tomei aquele susto do telefone ligando da escola, o teu coração vem na boca, né. Uhum.
o que que aconteceu? Aí quando eu vejo, ouço, né, a voz dele, já dá um pequeno alívio, mas a voz dele embargada. Mãe, né? E aí tudo isso te leva no nível de Uhum. estresse, É bloqueei. a hora que Como eu nunca bloqueei na minha vida, nada Uhum. tinha acontecido. Aquela sensação foi terrível. E assim, um exemplo pequeno, Uhum. tava ali, tudo organizadinho, não conseguia lembrar para poder bloquear o celular dele. Uhum. Enfim, começamos a fazer ali, fizemos uma sala de guerra ali no meio da situação, conseguimos resolver, mitigar ali o problema, tal. Graças a Deus ele estava bem, né? Já Isso é tinha mais voltado para a importante. escola, tudo, e essa era a minha segurança. Mas é um exemplo do que, por melhor que você esteja preparado, alguma coisa pode te tirar do caminho e te dar um impacto, Uhum. né? E aí, trazendo isso para dentro do mundo corporativo, na hora de um cyberataque, por melhor que seja o seu playbook, por mais treinamento que você tenha feito, por mais tabletop que você tenha feito, treino é treino, jogo é Jogo jogo. é jogo, é isso. Entendeu? Então, na hora da crise, É isso aí. é manter o sangue frio, fazer o que tem para ser feito e ter a certeza de que tudo aquilo que você planejou, todos aqueles seus procedimentos que você tinha que fazer estão sendo cumpridos, né? É, perfeito. E esse é o desafio, né? Que às vezes o que Sim. você escreveu nem sempre vai tá com a realidade. Atualizado, né? É atualizado, né? Pô, que legal. Dentro da BTP hoje, você tem todo esse apoio, Fabi, da alta direção, você tem carta branca hoje para trazer alguma inovação, seja em tecnologia, em OT. Isso, na BTP, como é que é isso hoje? Olha, hoje eu acho que eu vivo o melhor momento da minha Legal. carreira ali dentro da BTP. Eu tenho um apoio irrestrito da minha diretoria, da diretoria em geral, né? E dos acionistas também. Os acionistas, na parte de cibersegurança, nunca houve nada que falasse, olha, vamos cortar o orçamento ou vamos deixar de fazer algum controle por questão financeira. Eles sempre deram o valor, sempre, logicamente, você precisa mostrar, fazer a A defesa ali tese de a mestrado, tese de mestrado, né? faz parte, né? Faz parte, porque também Tá, não vai sair dando dinheiro. tá usando o dinheiro dos outros, tem Ex que Tem que justificar, ter né? tem que ser com parcimônia e Parcimônia, com com responsabilidade, responsabilidade, disciplina. exatamente. Então, mas nunca houve falta de apoio ou falta de incentivo. Isso eu não posso é por isso que eu tô lá há 15 anos, Perfeito. né. E o que você tá falando, o apoio nem sempre, eu acho que na maioria das vezes nem é só o financeiro, né? É, Não, é é bancar ali a bancar ideia, né? A ideia, exatamente, pô, tô exatamente, contigo, vamos lá, vou engajar exatamente. e tal, isso é muito A gente importante. faz algumas campanhas ali de phishing, né, para validação, para ver se os usuários no começo era um pouco mais difícil, assim, a aceitação das pessoas de ser testado, de ser validado, gerava alguns, desconfortos, né. Não que hoje não gere o desconforto, né, fala: "Caramba, caí e Fiquei. tal", mas aí hoje já soa como um ponto: "Poxa, eu fiz o treinamento, fui treinado e caí, né, então o que que tenho para fazer para melhorar?". Então hoje já não é não tem aquela reatividade, Uhum. mas sim eu preciso ficar mais atento em tal coisa, né, então já Legal, mudou um pouquinho o legal. mindset. E uma pergunta aqui agora, que eu Hum, quero saber de você, medo. polêmica, Is polêmica não, acho que é importante ela. Como que é ser uma mulher trabalhando num segmento que por muito tempo foi, né, masculinizado? E como é que é isso, do modo geral, né? Como é que é trabalhar no Porto? E como é que é isso hoje dentro da BTP? Que eu sei que cada bloquinho ali tem sua cultura, sua É. realidade, mas como é que é ser mulher no Porto de Santos e na Eu BTP? gosto de potencializar as coisas, né, então eu escolhi TI
e Porto, né? 2 ambientes Totalmente para mas superar, né? De superação, né? não, já que é para fazer, vamos fazer bem feito, né? Aham. Olha, fácil nunca foi e também isso não é um problema, isso não é um impeditivo, né? Eu acho que algumas coisas servem para nos tornar mais forte. Então, já passei por várias situações ao longo da minha carreira, bem difíceis. Não, não tenho um ponto específico, mas tenho certeza que foi muito mais leve do que muitas mulheres passaram ao longo das carreiras delas. Mas eu tenho muito orgulho de chegar onde eu cheguei, de estar onde eu estou e de poder falar abertamente, de estar aqui num podcast com você, falando para um público totalmente heterogêneo e falando que ser mulher é um desafio, assim como ser homem é um desafio. E para o meu filho, eu ensino, desde que ele era pequenininho, que não importa qual seja, se é mulher, se é homem, qual é a ideologia de gênero, qual é a religião, importa que é um ser humano. E que aquela outra pessoa ela precisa ser respeitada pelo ser humano que ela é. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente trata as pessoas com respeito, o mínimo que a gente espera do outro lado é o respeito. Então, independente de quem estiver do outro lado. E é isso é essa bandeira que eu levanto, essa bandeira que eu carrego. Eu acho que é importante. Eu não acho, assim como eu não gosto de tecnologia por tecnologia, eu acho que vagas afirmativas para A, para B ou para C são importantes, de repente, para um período, mas não para uma vida, né? Perfeito. Então, eu acho que as pessoas elas precisam ser contratadas pela capacidade que elas têm e não por uma característica, né? Não me faz mais inteligente ou menos inteligente porque sou mulher. Me faz mais inteligente ou menos inteligente pelo que eu estudo, pelo que eu corro atrás, Força. pelo que eu me esforço e pela forma como eu me dedico e com a atitude que eu tenho para a minha carreira, né? E para a minha profissão. Então é nisso que eu foco. É importante, obviamente, aumentar o leque. Hoje, o nosso departamento é um departamento que tem bastante é bem heterogêneo. Então tem pessoas com mais idade, menos idade, homens, mulheres, enfim, tem religiões diferentes, toda a diversidade ali. Legal. A gente vive isso. Dentro da BTP a gente vive essa diversidade, então algumas tem até a BTP foi a primeira empresa privada, se eu não me engano, a colocar operador de bordo mulher, foram as 10 primeiras, se não me falha a memória, no ano passado. Temos um grupo gerencial onde a maior parte, agora estamos na maioria mulheres, então Legal. tem toda essa mescla. Eu acho que é uma evolução, não da BTP, mas do mundo, e não entre homens e mulheres, mas em geral. Eu acho que é importante e eu gosto de defender a bandeira da pessoa, né? Então, Perfeito. independente do que seja, ele é um ser humano ali e é esse ser humano que tem que ser respeitado. Quando todo mundo pensar assim, né, eu acredito, né, é a minha filosofia, né? Quando todo mundo pensar assim, a gente não vai mais precisar se preocupar olha, eu preciso de uma vaga afirmativa para A, para B ou para C. Perfeito, Então esse é o perfeito. ponto. Legal, no final das contas, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é o mérito, né? É o mérito. Então, acho que cada um tem, Sim, né, tem dentro de um contexto, a gente está falando dentro de uma empresa, né? E eu vejo que, por mais que tenha toda essa diversidade, são pessoas ali que mereceram estar ali, que têm competência para estar ali,
né? Porque se não tiver, empresa não é instituição de caridade, né? Então, Exatamente, tem exatamente. pessoas para trabalhar. Muito legal. E eu te fiz essa pergunta justamente por conta que eu ouvi uma fala do Cláudio, Uhum. falando sobre isso, e com muito orgulho, né? E eu vejo que está muito embasado nisso, né? São pessoas extremamente competentes, que hoje são a maioria no quadro gerencial da BTP, e eu vi que ele falou com muita ênfase, com muito orgulho, porque são pessoas extremamente capazes, né? Qualificadas, que estão ali, né? Fazendo essa diferença. E acho que a parte legal disso é que são mulheres ali que estão tomando a frente, né? Eu acho muito bom. Legal, Fabi. Acho que a gente tá caminhando aqui pro final do podcast. É isso, bastidores. Meu relógio biológico, ele sempre funciona direitinho, porque eu nunca olho quando começa. E ela sempre fala, tu terminou no horário, perfeito. Que legal, Fabi. Bom, estamos encerrando aqui pro final do nosso podcast. E eu queria te fazer a pergunta aqui final pra gente encerrar. O que você vê para os próximos anos aqui, quando a gente fala desse segmento portuário? O que você imagina? Vamos pensar que vamos dar uma de Steven Spielberg, que vamos colocar o lúdico aqui para trabalhar. Como é que você vê esse segmento? E uma mensagem final aqui para quem tá assistindo a gente, que tem interesse, né, em trabalhar nesse segmento, né? E uma mensagem aí de vida. Legal. Bom, o que eu vejo para o futuro, estamos no meio de ou no começo de uma revolução, né, digital, mais uma, né, e essa revolução vai nos trazer grandes oportunidades, só que nós precisamos ter em mente, nós seres humanos, precisamos ter em mente uma coisa importante: estarmos preparados para o que vier a acontecer depende de cada um de nós. Então essa é a frase final que eu gostaria de deixar. Então nunca deixar de estudar, nunca deixar de conhecer o novo, não ter medo do novo, e enfrentar o desconhecido nos faz diferente. Então a palavra é a atitude. Se você tiver atitude agora, o seu futuro está tranquilo. Se você não tiver atitude, provavelmente você vai ter problema no teu futuro. Perfeito, legal. Pô, eu acredito muito nisso. Eu até me arrisco aqui a fazer um complemento, que é né, corra atrás, estude, se esforce, se dedique, dê o teu melhor, que acho que é uma tradução de tudo que você trouxe aqui. E para essa geração mais nova, que acho que é o que falta, e eu sei porque eu tenho uma geração nova, né? Tenho o meu adolescente, 2 filhos, ter paciência. Tudo, onde você chega é uma construção, são etapas, né? E a geração nova agora não A tem gente muita falou tanto de paciência. jornada, né? É uma jornada, né? A carreira é uma jornada, a vida é uma jornada, Exato. né? Enfim, então acho que é ter a paciência, né? Eu recebo muita pergunta no LinkedIn, lá em inbox e tal. Pô, que legal, como é que eu faço? Eu quero entrar na área de cibersegurança, o que eu faço? Falei, começa, estuda. Estuda a base, fundamento, tenha paciência, vai com calma, né? Então a gente vê muito pessoal chegando agora, sei lá, 1 ano, 2 anos. Eu sou especialista. Não, tu não é especialista, não tem como. Tu não passou ainda pelas etapas. E o especialista não é só o conhecimento técnico, né? São a tal das soft skills, enfim, tudo mais. Mas legal, Fabi. Obrigado. Tô muito feliz aqui pela nossa conversa de hoje. Mais uma vez, você deu uma aula aqui pra mim. Que é isso. Aprendi muito. E eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente vai agregar muito aqui tudo que você passou. É isso, gente. Porto é coisa séria, cara. É inovação, é tecnologia de ponta. E vocês ouviram aqui hoje uma história de uma pessoa que acompanhou toda essa jornada, toda essa evolução e tá trazendo mais novidade aqui pro Porto de Santos. Já vira notícia em algum jornal, aí vai estar em mais podcasts, aí a Fabiana sendo convidada. Eu volto aqui pra você falar dessa automação, hein? Pode deixar. Legal, pessoal. Obrigado, valeu. Até o próximo episódio. Fabi, obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez pelo convite. Valeu.